Falarei agora sobre a estrutura de dados fila. Então, na fila, ao contrário da pilha, o primeiro elemento que chega vai ser o primeiro elemento a sair. Na pilha, o último elemento que chega é o primeiro a sair. A pilha a gente dá o nome de LIFO, Last In, First Out. O último a entrar é o primeiro a sair. A fila a gente dá o nome de FIFO, First In, First Out. O primeiro a chegar, a entrar na fila, é o primeiro a sair, certo? Então, a interface define o comportamento. Para a fila, um elemento para ser considerado uma fila, ele tem que ter um comportamento de ser enfileirável. Para que ele seja considerado enfileirável, ele tem que ter pelo menos esses métodos. Então, ele tem que permitir enfileirar um elemento, tem que permitir desenfileirar um elemento, tem que permitir espiar quem seria o próximo elemento a ser desenfileirado sem desenfileirá-lo. E aqui são métodos auxiliares, são operações auxiliares, que verifica se a fila está cheia, se ela está vazia e para imprimir os elementos da minha fila. Então, definida aqui minha interface enfileirável, vamos implementar a nossa primeira fila chamada fila estática. Lembrando que o nome da classe pública tem que ser o nome do arquivo. Então, minha fila estática vai implementar esse comportamento. Então, é necessário que tenha todos os métodos definidos na interface enfileirável implementados. Eu não vou programar do zero, já vou partir de um código, porque os códigos agora vão se tornar mais complexos. Então, se eu for programar do zero, vai demorar muitos vídeos. Então, na minha pilha, eu tinha somente um ponteiro para o topo. Aqui agora eu vou ter dois ponteiros, eu vou controlar o início e o fim da minha fila. Não tenho somente um ponto onde eu coloco ou retiro elementos, como na minha pilha. Na fila eu coloco em um ponto e retiro de outro. Lembre de uma fila de banco. Todo mundo que chega vai indo para o fim, né? Então o fim, a gente tem o controle onde é que é o fim da fila. E quando é chamada uma nova pessoa para ser atendida, a pessoa que está no início da fila que vai ser atendida, que foi a que chegou primeiro. Então eu vou ter que ter dois ponteiros, duas variáveis inteiro, do tipo inteiro, que vão guardar posições no meu array, o array chamado dados. Eu tentei manter o código mais parecido possível com o código da pilha, para que fique mais fácil de ser entendido. Então, um ponteiro fim, um ponteiro para o início e uma estrutura de dados interna chamada dados. Eu não vou precisar guardar tamanho, porque lá na minha pilha eu usava tamanho para verificar se a pilha estava cheia. Mas não é necessário, dá para eu verificar usando o próprio array. O array existe uma variável interna chamada length, onde eu consigo verificar verificar o tamanho da minha estrutura de dados sem precisar guardar numa variável de instância da classe. Então aqui eu tenho um construtor que tem o mesmo nome da classe, sem retornar nada. Na verdade eu tenho dois construtores, um construtor que não recebe nada e um construtor que recebe o inteiro com o tamanho. O tamanho é passado para o construtor para criar o array interno, né, para alocar a memória, mas eu não preciso guardar isso de forma global, porque eu não vou usar isso em mais nenhum outro método. Então com o tamanho passado eu crio, aloco a memória para o array e inicio os ponteiros. Na minha pilha eu iniciava o ponteiro chamado ponteiro topo com -1. Aqui agora, como eu tenho dois ponteiros, eu vou iniciar os dois com -1. -1 é a primeira posição inválida do meu array. Lembrando que o array começa da posição 0. Então eles iniciam na mesma primeira posição inválida. Tanto o início quanto o fim apontam para o mesmo lugar na criação da minha fila. Se eu criar uma fila estática sem passar tamanho nenhum, automaticamente ela vai ter um tamanho 10. Porque this eu estou chamando este construtor que recebe um inteiro como parâmetro. E nesse construtor eu crio uma pilha interna com tamanho 10, que é o 10 que eu estou passando. Então vamos agora aos métodos da minha fila, né? Fila.
Então, o primeiro método é o método enfileirar. Enfileirar recebe um objeto e esse objeto vai ser colocado dentro da minha fila. Então, eu só posso colocar alguma coisa dentro da minha fila se ela não estiver cheia. Então, a primeira coisa que eu tenho que verificar é se ela não está cheia, muito parecido com a pilha. Então, se ela não estiver cheia, eu executo o código para enfileirar. Se ela estiver, então entrar no else, se o if for falso, então eu vou dar uma mensagem para o usuário dizendo que a fila está cheia. Eu estou usando aqui o system err agora em vez do system out para indicar que é uma mensagem de falha, não foi simplesmente uma mensagem para o usuário. Foi uma coisa errônea que aconteceu, que no caso nosso foi tentar enfileirar um novo elemento numa fila que já está cheia. Caso ela não esteja cheia, ainda a gente vai ver como é que é o código de estar cheia, eu vou proceder com o enfileiramento. Então eu não posso chegar e colocar o meu elemento na posição indicada, porque ali é uma posição inválida, lembra que ela inicia com -1. Então eu vou ter que primeiro incrementar este ponteiro para uma posição válida, e só então eu vou poder colocar o elemento passado como parâmetro para um método nele. Ok? Pronto. Já está enfileirado o meu objeto. Desenfileirar funciona de forma muito parecida. Como eu retorno um objeto que eu quero desenfileirar para ser utilizado por um outro objeto de outra classe, por exemplo, se eu quiser, porque eu também posso não atribuir a chamada desse método a nenhuma variável e simplesmente perder, né, o retorno. Mas se eu quiser, eu tenho aqui uma variável que eu estou guardando o elemento que será desenfileirado. Então, como os elementos que são enfileirados são do tipo object, essa variável que vai guardar o elemento que será desenfileirado também é do tipo object, ok? Então eu só posso desenfileirar se a minha fila não estiver vazia. Então ela tem que ter algum elemento para eu poder desenfileirar. Então se ela não estiver vazia, eu posso proceder com o código de desenfileirar. Se ela estiver vazia, ou seja, se for para o else, eu tenho que dar uma mensagem de erro, né, dizendo que ela está vazia, então é uma condição que não deveria estar acontecendo. Então, se ela não estiver vazia, o que eu faço? Eu incremento o ponteiro de início, porque considera o primeiro momento. Início foi criado com -1. É o primeiro elemento que eu vou desenfileirar. Eu não posso pegar aquele elemento da posição -1 que não existe. Eu incremento esse ponteiro. Ele vai apontar para a primeira posição válida, que no caso, se estivesse -1, seria 0. -1 mais 1, né? Que é 1 mais significa mais 1, vai para 0. Aí sim eu posso pegar o elemento que está nessa posição e atribuir a variável que eu vou retornar. Ok? Então, dessa forma, sempre procedendo, incrementando o ponteiro de início para pegar o próximo elemento, eu consigo desenfileirar todos os elementos da minha fila. Desde que está vazia, controle isso direitinho. O espiar é um método similar ao desenfileirar, assim como o método topo da pilha era similar ao método desempilhar. Lembrando que o espiar, assim como o topo, ele não mexe na estrutura interna, então ele não mexe nos ponteiros de início ou de fim. Assim como na pilha, o topo, o método topo não mexia no ponteiro de topo, que controlava onde era o atual topo da minha pilha. Então, o método espiar, em nenhum momento que eu atribuo o ponteiro início recebe alguma coisa, o ponteiro fim recebe alguma coisa. Ele não mexe nesse ponteiro. Ele faz uso, mas não mexe. Então, eu só posso espiar algum elemento se tiver algum elemento. Então, se ela não estiver vazia. Muito similar com a pilha. A gente fazia isso também na pilha. Eu só podia verificar se tinha algum elemento no topo da pilha se ela não estava vazia. Então, mesmo procedimento. Se estiver vazia, mensagem de erro, né? Se não estiver vazia, então quer dizer que eu tenho algum elemento para ser espiado. Que elemento é esse? É apontado pelo ponteiro de início? Não, porque lembre que o ponteiro de início sempre aponta para uma posição anterior, né? Ele começa de -1. Então, quando eu desenfileiro, ele incrementa uma unidade e vai para o 0. Aquele elemento ele retorna, mas a fila passa a existir do 1 em diante. Então, ele sempre aponta para a primeira posição inválida antes de iniciar a fila propriamente dita.
Então, por isso que eu sempre vou ter que pegar aqui, ó, ponteiro mais 1, que essa é uma posição válida da minha fila. Atribuo a variável para ser retornada e retorno essa variável. Ok? Ok. Vamos seguir. O está cheio está vazio. Então, o está cheio é parecido com o está cheio lá da minha pilha, só que eu estava usando uma variável global, tamanho, mas não é necessário. Eu tenho a variável dados.length, que me diz o tamanho do meu array. Então, se o ponteiro de fim já chegou até o tamanho do meu array, menos 1, ou seja, a última posição válida do meu array, então ele está cheio. E o vazio, lembra que os dois começaram com o mesmo valor, menos 1, menos 1? Então vamos supor que eu coloque dois elementos na minha fila. Então vai ser incrementado de uma unidade e de outra unidade. Então um está com menos 1 e o outro está com 1. Porque foi incrementado uma unidade foi para 0, foi incrementado mais uma unidade foi para 1. Para que essa fila se torne vazia novamente, eu vou ter que desenfileirar duas vezes, porque eu tenho dois elementos na minha fila. Então, quando eu desenfileiro, eu vou somar uma unidade e eu vou somar outra unidade. Então, a fila vai estar vazia sempre quando o ponteiro de início e de fim vão estar apontando para a mesma célula. Não necessariamente lá no menos 1, em qualquer lugar dentro do meu array. Porque eu vou ter feito a mesma quantidade de operações de enfileirar e de desenfileirar. Então, se o ponteiro de início for igual ao ponteiro de fim, a fila está vazia. O imprimir deu uma incrementadazinha. Antigamente o imprimir era só algo do tipo assim, para a minha pilha, né? Mas isso aqui também funcionaria. Só que com esse incremento agora, o que acontece? Resultado é a string que vai ser retornada, ela já tem um abre e fecha colchete, e aqui eu colocava os elementos separados por espaço em branco. Agora, não estou fazendo mais assim, eu estou colocando os elementos separados por vírgula, ok? Eu poderia simplesmente trocar o espaço em branco por vírgula, né? Só que não funcionaria de forma adequada, porque no último elemento ia ter o elemento vírgula fecha colchete, ia ficar estranho. Então, eu tenho que verificar se o elemento é o último para que eu não coloque vírgula. Só isso. Se for qualquer elemento intermediário, coloque elemento vírgula, elemento vírgula. No último elemento, só coloque o elemento para que fique separado bonitinho. Dessa forma, está terminada a classe fila estática. Vamos verificar como é que seria o main. Como é que seria a classe principal para fazer o uso dessa fila estática. Então, a fila estática, a fila principal, deixa eu encontrar aqui, um momentinho, fila principal, aqui, encontrei. Então, é uma classe que só tem um main dentro dela, né? Eu crio aqui um objeto do tipo fila estática, chamado fila, e chamo os métodos enfileirar, desenfileirar, espiar. Então aqui eu enfileirei. Como eu criei sem passar tamanho, ela vai criar uma fila de tamanho padrão 10. Eu enfileirei aqui duas palavras, Cláudio e Rodolfo, e espio aqui quem é que vai estar, seria o próximo a ser atendido. Se fosse uma pilha, seria Rodolfo, que o último a ser colocado é o primeiro, é o que está no topo, né? E aqui, como é uma fila, é quem chegou primeiro. Então, se eu espiar, vai sair Cláudio. E se eu espiar de novo, vai sair Cláudio. E se eu espiar 20 vezes, as 20 vezes vai sair Cláudio, porque o método espiar não altera o ponteiro. Ele sempre vai retornar à mesma posição. Ele não mexe na estrutura interna da minha fila. Depois eu enfileiro mais uma palavra, Souza. Desenfileiro. Nesse momento aqui, eu vou desenfileirar Cláudio, que foi o mais antigo, foi o primeiro a chegar, vai ser o primeiro a sair. Eu não estou atribuindo a variável nenhuma, então eu vou perder esse conteúdo de Cláudio. Mas se eu quisesse usar em alguma coisa, era só atribuir uma variável. Vou enfileirar Di e Oliveira. Aqui eu estou desenfileirando e estou utilizando o conteúdo no System Out. Eu poderia atribuir uma variável e usar lá na frente para fazer uma outra coisa. Então,
aqui estamos utilizando os métodos definidos pela nossa interface enfileirável e implementados pela nossa classe concreta fila estática.